E aí galera, beleza? Aqui é o Alucard com mais um vídeo de Forza e hoje com um vídeo bem diferente aqui no canal, porque eu vou falar de uma teoria do Forza Horizon 1, uma teoria do final, envolvendo o Darius Flint, o nosso rival no game. Então se você curte Forza, já deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E vamos começar sem enrolar aqui, falando sobre do que se trata essa teoria primeiro. Só que eu tenho que falar sobre o que é o Festival Horizon. Basicamente é um festival de corridas e de música. Ele se passa em uma parte do mundo e aqui no Forza Horizon 1 ele se passa no Colorado, nos Estados Unidos. O game tinha um enredo bem legal, uma história por trás que daria sentido do porquê a gente tá ganhando as corridas e derrotando os rivais até chegar no último rival, que é o Darius Flint. O Forza Horizon 1 ele fez muito sucesso quando ele foi lançado, porém a história do game não continua nos outros Forza Horizon, e essa teoria talvez explique o porquê de não continuar essa história. Eu pesquisei bastante para estar trazendo aqui para vocês, então por isso que eu tive que explicar o enredo inicial do game, né? Que a gente é um novato, a gente chega no festival e logo a gente é apresentado ao Darius Flint, que é o campeão, o atual campeão do festival, que é esse que está no gameplay de fundo ali. A gente vai chegar no festival e a gente já vai conhecendo quem é ele. Uma curiosidade é que ele pilota uma Ferrari 599 XX e no Forza Horizon 4 o carro mais rápido era uma Ferrari 599 XX Evolution. É bem parecida com a dele, né? Eu acho que foi um easter egg que a Playground quis colocar, porque o Darius Flint era o último oponente do Forza Horizon 1. E a gente ganha essa Ferrari. Como eu falei antes, a gente vai derrotando os rivais, e cada rival que a gente derrota, a gente vai ganhando o carro desse rival. E o último, no caso, é o Darius Flint. E essa Ferrari, lembrem dela, ela vai ser muito importante na teoria, mais pra frente aqui do vídeo. E outra coisa, que o nosso personagem não é esse que está no Dodge Viper. O nosso personagem, ele tá esperando aqui, ó. Ele vai aparecer agora. Esse aí é o nosso personagem. Daí a gente vai escolher um carro inicial. Até porque a gente não começa com o Dodge Viper. Certo, mas beleza. No que consiste essa teoria? Quando a gente chega no final, a gente vai ter uma corrida contra o Darius Flint e contra outros corredores. Daí, vencendo essa corrida, a gente vai ter uma corrida só com o Darius Flint. Daí é uma corrida só mano a mano, um contra o outro. E quem ganhar, ganhou o carro. No caso, se a gente ganhar, a gente vai ganhar a Ferrari 599 XX dele. Então a gente faz o percurso todo, é uma corrida bem grande, é bem demorado até, mas não é tão difícil ganhar dele. Apesar dele ser bem agressivo, ele tenta te fechar, ele tenta te jogar fora da pista. E o Darius Flint, ele é muito arrogante. Ele, por ser o último campeão do festival, ele se acha demais. Ele não tem nada de humildade e esse é o maior erro dele. Ele se achar demais, achar melhor que os outros, e ele não é um personagem que ele não aceita a derrota. Então essa é a característica dele que dá mais ênfase a essa teoria. Então, no caso, no final, a gente ganha o carro dele, ganha a Ferrari 599 XX. E daí vai subir os créditos. Então, isso aqui acontece. O nosso personagem ganha a Ferrari 599 do Darius Flint e quando está subindo os créditos, ele passa pela rodovia com a Ferrari. Quando do nada, corta para marcas de pneus na pista e a nossa Ferrari batida no meio da rodovia. Isso mesmo, o personagem sofreu um acidente e a teoria é que o Darius Flint sabotou a Ferrari antes de entregar ela para o nosso personagem, porque ele não aceita perder, então ele sabotou o próprio carro para o nosso personagem sofrer o acidente. É uma teoria bem sinistra, mas a partir dessa teoria existem duas definições. Uma que o personagem sofreu o acidente e acabou morrendo nesse acidente, por isso que não tem mais a história dele no Forza Horizon 2, no 3, no 4 e no 5, por isso que não continua a história, sendo que no Forza Horizon 2
eles não mencionam nada do Forza Horizon 1, quer dizer que pode ser que eles tentaram encobrir esse acidente, alguma coisa assim, sendo que no Forza Horizon 3 eles mencionam o Forza Horizon 2, e no 4 também eles falam do Forza Horizon 3. Então não tem um porquê dessa cena também, essa cena do carro batido ali, do acidente, não tem o porquê da Playground ter colocado essa cena. Então essa teoria é bem plausível, fazer um personagem que seja bem arrogante, que não tenha caráter, né, que possivelmente fez isso aí mesmo, sabotou o carro. Então essa teoria é bem plausível. Só que, como eu falei, ela tem duas definições. Uma, que o personagem morreu, que o personagem acabou falecendo ali no acidente. E a outra teoria, que é bem bizarra também, que o personagem ele não morreu, ele entrou em coma, ele sofreu um acidente, ele está em coma, e nesse coma acontece duas vertentes, que seriam as DLCs do jogo. É isso mesmo, a do Lego e a do Hot Wheels seriam o personagem em coma, ele está inconsciente, por isso que ele está imaginando tudo, todas essas DLCs que acontecem seriam o sonho do personagem, ele está em coma ainda, então por isso que seria plausível existir o Lego, a DLC no Forza Horizon 4, e a do Hot Wheels, que é no Forza Horizon 3, e agora no Forza Horizon 5. É muito sinistro mesmo essa teoria, e até tem um detalhe, porque quando a gente termina a corrida com o Darius Flint, no caso ali, depois a gente encontra a Alice ali, né, que é a personagem, aquela que vai nos guiando, que vai falando das pulseiras e tal. E no caso, na teoria, isso seria uma memória do personagem, porque essa parte da Alice seria antes dele ter o acidente. Então depois ele teve o acidente, uma teoria fala que ele morreu e a outra fala que ele entrou em coma. Então no coma dele, a gente viveu o Forza Horizon 2, o Forza Horizon 3, a DLC Hot Wheels do Forza Horizon 3, depois o Forza Horizon 4, a DLC do Lego e agora a DLC do Hot Wheels. Isso explicaria a DLC. Outra coisa que dá força a essa teoria seria que não aparecem mais os personagens, não aparece o Darius Flint, não aparece mais nenhum dos outros personagens nos outros games. Se o Darius Flint é tão bom, por que ele não aparece no Forza Horizon 2, no 3 e no 4 e agora no 5? Então ele deveria aparecer, né? Se ele é um dos melhores pilotos do mundo, e isso dá força nessa teoria. Outro detalhe, nessa pesquisa que eu fiz, eu li bastante e o pessoal tava falando que para aparecer essa cena do carro batido ali, você tem que terminar tudo no jogo antes da corrida final contra o Darius Flint. Eu acho que não precisa terminar tudo não, porque no caso, eu já tinha terminado, né? Mas faltou algumas coisinhas, eu acho que faltou alguma coisinha pegar 3 estrelas, alguma coisa, eu não devia ter feito tudo no 100% no Forza Horizon 1. Então, mas eu fiz a corrida final e apareceu a cena, né? Mas eu acredito que não precisa ter terminado tudo, precisa só enfrentar ele, derrotar ele que vai aparecer essa cena. Se um de vocês terminou o Forza Horizon 1 sem ser com 100% e viu essa cena, deixa aí embaixo nos comentários. Aliás, eu quero saber muito a opinião de vocês sobre essa teoria. Comentem aí embaixo o que vocês acham da teoria, se ela é real ou se ela é nada a ver, se o pessoal só está viajando mesmo. Mas é bem interessante, eu gostei bastante de pesquisar sobre isso. Eu quero agradecer bastante o inscrito Pedro Henrique, porque ele foi lá no meu Instagram, ele me falou dessa teoria. Foi semana passada, se eu não me engano, que daí eu quis pesquisei bastante sobre isso para estar trazendo um vídeo aqui para vocês. Então, muito obrigado ao Pedro Henrique e todos vocês que tiverem alguma sugestão de vídeo, deixem embaixo nos comentários ou também pode ir no meu Instagram, que está aqui na tela e está na descrição também. E pode mandar mensagem lá, dar uma sugestão de vídeo, que eu sempre leio os comentários, sempre vejo as sugestões de vocês. Estou bem curioso para saber a opinião de vocês dessa teoria. Se vocês têm outras teorias também, deixem embaixo nos comentários. E se gostaram do vídeo, eu peço que deixem um like, compartilhe esse vídeo, porque deu um trabalhão para fazer. Eu tive que voltar a jogar o Forza Horizon 1, que é muito bom, é um excelente jogo.
E se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. A todo mundo que assistiu, muito obrigado e até mais.